Olá, abençoado, olá, abençoada com todas as bênçãos. Esse é um dia muito especial onde a gente pode estar juntos novamente aqui no canal O Evangelho Depois da Cruz, ou Evangelho Depois da Cruz. E comentamos com você que traríamos um novo tema, e aqui está para você a manifestação de Cristo e seus Cristos. Quando se fala em Cristo, a pessoa já pensa em religião, já liga um alarme na cabeça da pessoa e lá vai falar de religião. Esse não é um canal de religião. O canal Evangelho Depois da Cruz é o canal da ministração do Evangelho da Graça, que nada tem a ver com religião, ainda que esteja na Bíblia. A Bíblia tem a sua parte religiosa, mas aqui não é uma explanação de religião, e sim da ciência da graça. Não pense em Cristo como um religioso. Cristo não era, apesar de, estou falando de Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré era um religioso porque ele veio debaixo do judaísmo, ele veio debaixo da lei de Moisés. Mas Cristo, depois que ele morre e ressuscita, ele passa a ter um evangelho, que na verdade já era o evangelho que estava no coração de Deus desde antes da fundação do mundo, mas que só pôde ser aplicado depois que Cristo morreu e ressuscitou. Este evangelho é espiritual, não a religião que existia antes da cruz, que era algo carnal, à base de muitos mandamentos. Então o evangelho é espiritual, religião é carnal, tenha isso bem firme em sua mente. Evangelho é mente. Religião é atividade corporal, obras religiosas. Evangelho significa boa nova ou boa notícia. Você gosta de boas notícias? Pois agora você vai começar a ouvir boas notícias. Porque o Evangelho de Cristo é uma boa notícia para todo aquele que nele crê. Então você pega uma Bíblia qualquer, abre no Novo Testamento e lá está. Veja a diferença. Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Lucas, Evangelho segundo São João. E aí você pensa, bom, aqui estão os 4 evangelhos, não é isso? Então você começa a ler os evangelhos e você descobre que, na verdade, que boa notícia você tem ali, não é? Jesus nasceu, Jesus cresceu. Isso não é necessariamente boa notícia, isso são narrativas históricas da vida de Jesus nos tempos em que ele vivia como Jesus Nazareno. Não é? Você está lendo ali história e profecia, Jesus falando, isto vai acontecer, eu voltarei, eu farei isto, virá o Consolador. Isso não é evangelho. Isso são coisas diferentes de evangelho, são histórias, profecias, promessas. Mas por que acontece isso? Quando você vê nos 4 chamados evangelhos e você percebe que não são evangelhos. Nos 4 livros chamados evangelhos pelo sistema teológico não existe evangelho. Seus escritores também não são evangelistas. Mateus não era evangelista. Não é? Marcos não era evangelista. Lucas não era evangelista e nem João. Eles eram escritores, narradores da vida de Jesus em carne. Mesmo porque, se você pensar bem, para pensar, você vai ver o seguinte, bom, por que 4 evangelhos? O evangelho teria que ser quantos? Um só, não é verdade? O evangelho teria que ser um só. Então a boa nova, o evangelho, não se encontra antes de Jesus morrer na cruz. O evangelho começa depois que Jesus morre e ressuscita. As pessoas estão perdidas no mundo de hoje através de tantas informações indevidas, filosofias humanas, misticismo, sabedoria humana, pensamentos, religiões. E cadê o evangelho? Não tem o evangelho aí. Onde é que está o evangelho? Não está aí. Consequentemente, o que tem acontecido? Tem havido disputas, dissensões, conflitos, interesses, separatismos, arrogância e muita dúvida. Muita dúvida sobre qual é a verdade de tudo isso que está aí no mundo. Religiões, misticismos, filosofias humanas. Nada disso é evangelho. Porque o evangelho tem que produzir em sua vida um bem-estar.
um entendimento, tem que produzir conforto, consolo. E isso não tem acontecido justamente por causa das religiões que aí estão. Pense bem, o cristianismo é a única religião, entre aspas, do mundo, porque o verdadeiro cristianismo não é uma religião, mas digamos para você entender, o cristianismo é considerado a única religião do mundo que afirma que Deus se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo. Você pode ver que nenhuma outra religião do mundo fala que o seu líder é o próprio Deus, né? Que veio à Terra. Nenhuma religião. Naquela etapa, quando Jesus veio à Terra, ele se manifestou para cumprir a lei, tirar o pecado da terra e aniquilar o diabo. No Evangelho de Paulo, que é o Evangelho de Cristo depois da cruz. Então, Paulo vem e afirma que Deus voltaria com seus filhos para governar o mundo. E aí entramos exatamente no mérito da ministração, do estudo que vamos apresentar para você hoje, falando da manifestação de Cristo, que Paulo afirma, e seus Cristos. Seus Cristos. Quem são esses Cristos? Muito bem. Veja Colossenses capítulo 3, versos 3 e 4. Paulo disse assim: porque morrestes, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha, Cristo, quando Cristo se manifestar, os Cristos também seremos manifestados com Ele em glória. Aí está a resposta, né? Para você, a pergunta que foi feita antes. Quem são os Cristos? Somos nós, os Cristos, os deuses, os filhos de Deus, os filhos de Cristo. E ao mesmo tempo irmãos de Cristo, porque Ele é a primícia entre muitos irmãos também. Agora, atente para a palavra manifestar. Aqui está escrito que quando Cristo, vossa vida, se manifestar, o que você entende por manifestação? Manifestar significa tornar público, significa expor, demonstrar, exteriorizar. Não é? Manifestar, então, é uma aparição pública, visível, porque ninguém se manifesta de forma invisível. Não é? Fulano manifestou em tal lugar. Você vai lá e não tem ninguém lá, por quê? Porque foi invisível. Né? Inventaram algumas histórias aí. Paulo não está falando de Jesus de Nazaré. Veja, a manifestação que Paulo está se referindo nesse texto de Colossenses, ele está se referindo a outra manifestação de Cristo, não como Nazareno que veio cumprir a lei, porque isso já foi consumado. Mas ele está se referindo ao regresso do Cristo ressuscitado com os eleitos. Observe também o próximo texto. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. Bem importante. Porque é justo diante de Deus pagar com tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, dar-vos repouso conosco, quando se manifestar, de novo a palavra manifestação, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos de seu poder. Olha aí, é uma aparição pública, ok? Em chama de fogo, para dar retribuição aos que não conheceram a Deus, nem obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão pena de eterna perdição. Perdição não quer dizer sofrimento, porque agora vem a explicação na continuação do texto. Os quais sofrerão pena de eterna perdição, excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, perdição é exclusão e não sofrimento eterno. Quando vier naquele dia, veja, há um dia, há uma vinda e há uma manifestação. Quando vier naquele dia para ser glorificado em seus santos e ser admirado em todos os que creram, porque nosso testemunho foi crido entre vós. Então Cristo virá, aparecerá, será
admirado por aqueles que creram. Olha, admirado, público, visível. Não é possível admirar alguém que está invisível, ainda que certas potestades desse mundo, certas lideranças religiosas que usam até mesmo o Evangelho da Graça para tentar explicar coisas da Bíblia, muitos desses dizem que a manifestação será espiritual e não física. Não. Será uma manifestação física, não com físico carnal, com físico, com corpo glorificado. A gente chama de corpo glorificado. Ele não é físico, mas ele é visível e ele é manifesto. Mas a gente fica perguntando, e muita gente se pergunta, claramente você deve estar perguntando também, qual é a finalidade dessa vinda gloriosa do Senhor com seus santos? Para que ele tem que vir? Quer saber por quê? Romanos 8, 19 a 25. Aí na sua tela. Existem algumas razões para ele vir. Isso está no próprio Evangelho, em outra carta de Paulo aos Romanos. Porque o anelo ardente da criação. O que é anelo? Desejo, vontade enorme, não é? Espera ansiosa da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. A palavra manifestação agora está ligada a nós, os filhos de Deus, os cristos, os deuses. Porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, senão por causa daquele que a sujeitou em esperança. Então, os filhos de Deus, nós os cristos, com o entendimento do Evangelho da Graça, as primícias, os primeiros, aparecerão publicamente neste mundo com esta vinda de Cristo, com esta ressurreição, para alguma coisa que você vai ver a partir de agora aqui. Nós temos aqui 2 pontos importantes que você precisa entender. Por que então Cristo virá conosco para cá? Né? Ressurreição quer dizer aqueles que se foram, porque muitos estarão vivos nesse tempo e serão transformados. Número 1, porque também, a sequência do texto, veja só. Número 1, porque também a própria criação será liberta da escravidão de corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme igualmente. Quando fala em criação é tudo. Homens, gênero humano, animais, natureza, céus, terra, sol, lua, tudo. Está gemendo igualmente. E está igualmente com dores de parto até agora. E não só ela. Agora vem a parte 2, do motivo da volta de Cristo. Senão que também nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Olha, primícias. Os primeiros que entenderam o Evangelho da Graça. É isso que está explicando aqui. Nós também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção. E o que é a adoção? A redenção de nosso corpo. Esse corpo será resgatado, né? Será redimido, a redenção de nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, há que esperar? Não. Se já se vê, se está manifesto, não há que esperar. Mas aqui está dizendo, Paulo está falando, que nós fomos salvos em esperança. O quê? Esperando o quê? O desfecho de tudo. O grande dia. O dia da grande ressurreição e da grande transformação. E o texto encerra dizendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Que é o que estamos fazendo hoje. Estamos esperando aquilo que ainda não vemos. Cremos, mas não vemos, mas temos certeza que vai se manifestar. Que é a ressurreição dos mortos. E junto com a ressurreição, para aqueles que se foram, também haverá a transformação para aqueles que estiverem vivos nesse dia. E isso está muito claro aí. A criação está corrompida? Isso está evidente, né?
A criação está corrompida. Desde os mares e os rios, a flora, a fauna, a natureza, a terra, tudo que está aqui e principalmente os seres humanos, a quem foi dado a ordem inicial para Adão e Eva para governar a terra, não é? E Adão governou? A gente sabe que não. Inicialmente, por um tempo, sim, depois ele se corrompeu e, evidentemente, essa corrupção de Adão produziu sofrimento em toda a terra, em todos os seres humanos, em toda a natureza. E a cada centenas de anos que passam, a cada século, a cada milênio que passa depois da criação do mundo, o mundo está mais corrompido em todas as suas áreas. No ano 70 depois de Cristo, já houve um justo juízo, houve um juízo justo sobre o povo de Israel, da parte de Deus. O que aconteceu no ano 70? Aconteceu a destruição do templo sagrado dos judeus, a invasão de Jerusalém, a cidade santa, naquele tempo. Aquilo aconteceu porque Deus precisou punir o povo judeu pela sua rejeição a Cristo, a Jesus de Nazaré, que veio como servo sofredor, que veio como Messias, libertando o povo de Israel da mentira, da religiosidade e tudo mais. E eles não aceitaram, porque eles pensavam que esse Messias teria que vir como um guerreiro libertador do jugo do Império Romano, mas isso não estava nos planos de Deus. Então os judeus se enganaram em relação a Deus quanto a isso. Ao longo da história, os judeus seguiram sendo disciplinados em juízo por seu Senhor e Criador. E o que está acontecendo no mundo agora, mais uma vez, é outra disciplina sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel. Isso é bem especial, bem importante entender. Mas é o povo de Deus. É o povo de Deus, sem dúvida alguma. Mas em um dia, que esse dia está muito próximo de chegar, quando a gente fala que está próximo, não é para ficar pensando no tempo que eu estou vivendo aqui em carne. A proximidade está ligada à soberania de Deus. É só Ele que sabe esse dia e a sua proximidade. Segundo a visão do Senhor, haverá um estabelecimento na terra, uma manifestação dos filhos de Deus e do próprio Senhor, Cristo, Jesus conosco, onde será implantado um governo eterno de justiça, de equidade, de sabedoria espiritual. Isso vai acontecer aqui na terra, segundo o texto que nós lemos em Romanos, o texto anterior. E esse governo se manifestará em todas as áreas da vida humana, não é? E também na fauna, na flora, na natureza e em tudo mais. Isto será a manifestação de Cristo e seus Cristos. Nós, os Cristos de Deus, já estamos aqui na terra com esse entendimento da graça. Muitos filhos de Deus com esse entendimento já estão por aqui. Claro que sim, porque o Evangelho já começou a ser pregado, mas ainda não chegou a todas as nações. E é exatamente porque não chegou a todas as nações o verdadeiro Evangelho, não Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o Evangelho da graça, de Romanos a Hebreus, que Paulo deixou estabelecido, e ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é? E Paulo diz, eu recebi, não foi de homem nenhum, mas foi do próprio Senhor. Este Evangelho que Paulo recebeu diretamente de Cristo glorificado, ele ainda não alcançou todas as nações. Está muito longe disso. E é por isso que nós estamos aqui levando até você esta esperança de que, muito em breve, o governo de Cristo com seus Cristos será completamente implantado nessa terra através da ressurreição dos mortos, através da transformação dos corpos. Para que isso aconteça, esse evangelho tem que ser pregado em todas as nações. A internet, por onde eu estou falando aqui com você agora, a internet é um grande instrumento para que isso se manifeste, para que isso aconteça, para que isso se leve a cabo. E você pode esperar que a palavra do Evangelho vai chegar a todas as nações
É só você esperar. Isso vai se manifestar, ok? Nós temos no momento, a única coisa a fazer é agradecer ao Senhor por ter iluminado os olhos da nossa mente, do nosso entendimento. É assim que eu declaro a você nesse momento. Os olhos do seu entendimento, isso é espiritual, não precisa nem olhar para mim, basta você fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu recebo que os olhos do meu entendimento são iluminados para entender esta palavra. Para entender que eu sou um filho de Deus, um Cristo, com letra C, minúscula, porque o Cristo verdadeiro é Espírito, sempre será, é eterno, e Ele te ama, Ele quer você reinando em vida nessa terra e aguardando esta manifestação dele e de todos nós, nesse momento, primícias de Deus que estaremos recebendo essa palavra. Proximamente estaremos apresentando a você uma nova mensagem, ministração desta palavra linda, que é a palavra do Evangelho da Graça, tão atual, tão importante, tão consoladora, e que vai certamente levar você cada vez mais a um novo entendimento da palavra. Até a próxima oportunidade, e declaro você vivendo o melhor dia, a melhor semana da sua vida. Até lá. Abençoados e abençoadas com todas as bênçãos.